Você viaja 30 quilômetros por dia em todas essas nações. E não é como viajar de moto, de bicicleta, de carro. Você está viajando com seres vivos. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de um lugar para eles dormirem. Então isso faz você entrar na casa das pessoas. Eles não queriam ajudar o Felipe, eles queriam ajudar os cavalos primeiro. Então isso é muito lindo, o cavalo quebra fronteiras e eu vi isso diariamente na minha viagem. Então o segredo tá na jornada, né? De se acordar de manhã feliz, fazer o que você ama, aproveitar aquilo, porque no final não vai ter nada diferente. Você vai chegar lá e você vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Oi pessoal, tá começando mais um episódio do ClacCast, um episódio muito especial, porque a gente tá na Patagônia, Argentina, e encontramos o Felipe Massetti, o Cavaleiro das Américas, também tá por aqui. Felipe, muito obrigada por topar falar com a gente aqui de última hora, no improviso. Obrigado a vocês, feliz demais de estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar contando a minha história. Então, aproveitando, conta pra gente sua história. Você fez uma viagem de Calgary até Barretos, que ano que foi isso? Como é que isso aconteceu? Por quê? Essa foi a primeira. Eu tinha um sonho de criança quando... Primeiro que meu nome é Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. Então eu sempre falo que meu destino já estava traçado já. Eu acredito que já está tudo escrito pela mesma mão. Se tem uma coisa que minha vida mostrou é que todo mundo tem uma jornada. E essa era a minha. Meu pai, antes de eu dormir, lia um livro para mim, de um suíço, que em 1925 arriou 2 cavalos crioulos aqui na Argentina, em Buenos Aires, e cavalgou até Nova York, nos Estados Unidos. Eu não sei porquê, mas essa história me impactou muito. Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, no Brasil. E eu tava no meu petiço lá no sítio, imaginando que eu era suíço. Nadando no rio cheio de crocodilo e chegando nos Andes, cruzando o México. E quando eu tinha 9 anos, a minha vida mudou drasticamente. Meus pais mudaram pro Canadá. Seus pais já gostavam de cavalo? Sim, meu pai é apaixonado por cavalo. Eu cresci, tem foto minha de, sei lá, 2 meses em cima de um cavalo alazão com meu pai. Tipo... Acho que a maioria das pessoas, né? Os mexicanos têm uma frase muito legal que é vaqueiro no se hace, nasce. E eu acho que como vocês no hipismo, como a gente do lado, né, do Sports Equestrian Country, a gente nasce, né? Nossos avós, nossos pais, nossos tios passam essa herança pra gente, né? Que é o amor pelos cavalos, pela natureza. Então meu pai eu herdei esse amor graças a ele. E com 9 anos a gente mudou pro Canadá. Comecei a laçar bezerro nos rodeios, sempre com o cavalo, acabei estudando jornalismo, e no último ano da faculdade foi uma coisa muito forte, sabe? Eu ficava imaginando, imagina você fazer essa viagem hoje, 1925 é uma coisa, mas no século XXI é outro mundo, né? E eu sempre fui apaixonado por filmar, fazendo documentário, fiz um no Peru, um na África, e aí quando eu fui pra formar, eu falei, esse vai ser meu primeiro projeto grande, vai ser filmar um doc sobre uma jornada do Canadá até o Brasil. Aí eu fiquei 2 anos no quarto de guerra, não tinha nada, não tinha uma afiadura, sempre que sai, foi 7 matérias do Fantástico, as comentários sempre, se eu fosse milionário também eu ia cruzar as Américas a cavalo. Eu falei, não, você ia de iate ou de avião, filho, você não ia fazer a cavalo. Mas as pessoas não entendem que eu fiquei 2 anos antes pra conseguir tudo, tinha que conseguir a cela, o cargueiro, o cavalo, o dinheiro, o know-how, e aí fiquei lá até eu conseguir tudo, saí do Canadá, 8 de julho de 2012, atravessei 10 países, 16 mil quilômetros, cheguei em Barretos, Festa Peão de Barretos, terminou a primeira jornada, aí eu fiz outra de Barretos até Ushuaia, e aí Alasca, Canadá. Eu fechei as Américas de norte a sul, hoje eu sou o único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo, a pessoa mais jovem do mundo, cruzei 12 países durante 8 anos. Quanto tempo durou a primeira jornada? Deu 2 anos e meio. Direto, você não... Direto, você sai e chega. E, eu sei que tem um documentário maravilhoso, mas... Como? Qual é a logística? Qual é o projeto? Qual é o processo? O primeiro é você se preparar, né? O planejamento estratégico é extremamente importante. Acho que nas nossas vidas é tudo, nas nossas empresas, família, mas pra mim o que eu fiz é vida ou morte. Então eu conversei com pessoas que tinham feito isso. Porque você fazer salto com um cavalo ou laçar bezerro é totalmente diferente de você viajar a cavalo. São 8 a 10 horas diárias. Que tipo de equipamento você vai usar, que tipo de sela, bacheiro, quantos quilômetros você pode andar. Então essas pessoas que já tinham feito isso me ajudaram muito. E aí eu aprendi, você viaja 30 quilômetros por dia. Você anda 4, descansa 2. Você anda 5, descansa 3. Você vai muito devagar. Você carrega óleo de cozinho caso não tenha água, para prevenir cólica. Você aprende a highline nos cavalos, de uma árvore até outra, para eles poderem pelo menos dar uma volta, deitar, rolar à noite.
Então todo esse aprendizado vieram dessas pessoas. Rolaram uns treinos, você fez umas cavalgadas Sim. e tal, antes de ir pra estrada? Com certeza, eu fiz uma clínica no norte do Canadá com o Stan Walchuk, que é um cavaleiro de longa distância. A gente chama de Long Riders. Existe uma associação de cavaleiros de longa distância. Você tem que dar mais de 1.000 milhas por dia para poder fazer parte... Por dia não, perdão. Numa jornada, para fazer parte dessa associação. E aí eles me direcionaram a ele, que era do Canadá, eu morava lá, e ele me ensinou como carregar um cavalo, coisas que eu não sabia, o que levar dentro do cargueiro, as 2 bruacas, que são as caixas, tem que estar do mesmo peso, como pôr hobbles no seu cavalo, né, que é uma maneira de você deixar ele pastar e ele não vai longe. Então tudo isso eu aprendi com ele para poder começar a jornada. E você ia sempre com 2 cavalos, né? Um montado e um carregando. Eu comecei com 2 quartos de milha que me deram de Montana, levaram pro Canadá para mim começar. Aí no sul dos Estados Unidos eu ganhei um Mustang, um cavalo selvagem, o Dude, dos índios americanos. E aí eu terminei essa primeira jornada com os 3. Então, você foi com os 3 ao mesmo... Me explica a logística exata disso, em detalhe. O bagulho é louco, basicamente. Eu ia montado em um cavalo e levava um de cada lado atrás. Um ia com cargueiro, o outro ia sem nada. Aí eu ia alternando os cavalos todo dia, porque o caminhar é muito natural pro cavalo, né? O cavalo selvagem caminha 60 km para achar água, comida. O cavalo caminha, sempre caminhou desde o começo dos tempos. O mais difícil é o peso no lombo deles. Então eu alternava. Todo dia um ia sem nada e os outros 2 iam, um eu montado, o outro com o cargueiro. E quantos anos tinham esses cavalos? O Bruiser tinha 5, o French tinha 7 e o Dude tinha 9. E onde eles estão hoje? O French está aposentado ainda no sítio da minha família. Quando eu cheguei no Brasil, eu aposentei os meus filhos, os meus 3 cavalos. Infelizmente, o Bruiser e o Dude já foram para pastos mais verdes, né? Tudo tem um começo, meio e fim, mas aproveitaram muito sua aposentadoria. E o French, que foi atropelado por uma caminhonete no México, quase me matou no começo da viagem, continua vivo com 23 anos, dando trabalho pro meu pai, tá lá, o filhão tá lá dentro. E a gente tá vivendo a experiência de cavalgar um pouco mais longo pela primeira vez. A Isabela ainda fez enduro há algum tempo, tem um pouco a experiência do... Top. Né, Longa distância. Da longa distância. Mas o que que você... Como é que você escolhe esse cavalo? Que cavalo é esse? Como é que você... Quais são as características de um bom cavalo de longa distância? Claro, cara, qualquer raça faz. Me perguntam muito que tipo de raça que você acha melhor. Eu acho que qualquer raça você consegue fazer, óbvio, com muita calma, muita paciência. Você não vai pegar esse cavalo e sair, meter 100 km no primeiro dia, 50 no segundo. Você tem que ter muita paciência. Tem que ser um cavalo com mais de 5 anos, né? A musculatura, os ossos já desenvolveram. Um cavalo que nunca teve nenhum tipo de lesão grande antes, porque, óbvio, isso vai se mostrar no caminho. E um cavalo mais calmo, né? Você tenta ter um cavalo mais calmo, porque você vai passar por todo tipo de situação que você pode imaginar. Tinha lugar que tinha caminhão me lambendo, tinha lugar que tinha urso me seguindo, tinha lugar que tinha que cruzar pontes, cidade, deserto. Tudo que você imaginar a gente cruzou, do Alasca até o Ushuaia na Argentina. Qualquer tipo de situação, de clima, de topografia, de qualquer coisa. Eu cruzei a cidade do México. Então tem que ser cavalos que você vai confiar, né? Porque você conhece cavalo, é uma bolsinha plástica. Aqui tá todo mundo no meio da rodovia. Então você tenta escolher cavalos mais calmos, né? Mas você vai adaptando. Eu não escolhi meus cavalos, eu não tinha dinheiro. Então os cavalos foram dados. Os cavalos que vieram eu fiz dar certo. Eram cavalos que não eram próprios para fazer isso. Mas com paciência, como eu falei, devagarzinho. Machucou, parou, esperou, melhorou, continuou. Deu certo, a gente fez acontecer e no final chega todo mundo no Brasil. Isso é majoritariamente passo? Sempre no passo. Você vai no trote só pra cruzar uma ponte, pra correr de um urso, alguma coisa mais perigosa. Mas parece engraçado, mas é a realidade. Mas é sempre no passo. No passo porque é muito longa a jornada, né? 2 anos e meio, 16 mil quilômetros. Você não pode galopar o dia inteiro. Você tem que ir no passo porque o cavalo, ele se machuca muito mais. Tanto que eles treinam muito cavalo, não sei no mundo seus. Mas no nosso mundo a gente nada muito cavalo. Pra não ter esse impacto, né? Que machuca muito o cavalo, acaba... E então você anda no passo para poder reservar ele, né, a musculatura, os ossos dele, para ele durar a jornada inteira, né? Tá, e aí, ferrajamento e lesão. O seu cavalo mancou durante a viagem? Você teve algum... Sim, eu tive um cavalo que foi atropelado, French, no México. Outro e aí você parava a viagem? Aí parava a viagem e esperava ele recuperar. 1 mês, 2 meses, o que demora. Você tem que saber tudo. Você tem que ser veterinário, você tem que ser ferreiro,
Você tem que ser tudo. Você não vai fazer você não vai levar um cavalo desse pro extremo se você não vai poder cuidar dele. Então eu tive a sorte de, quando eu era muito jovem, o meu coach de laço era ferreiro. Então eu aprendi a ferrar com ele. Desde os 9 anos mexia com cavalo, eu sabia pegar veia, sabia dar uma injeção no músculo, eu carregava um kit de primeiros socorros. Então você tem que... Eu acho que muitas vezes hoje eu vejo muitas pessoas mexendo no cavalo que não sabem do cavalo. Não limparam a merda do cavalo. Né? Tudo começa ali, você conhece muito sobre o cavalo olhando a merda dele, né? E eu acho que uma coisa é você viver o cavalo, outra coisa é você gostar de cavalo, né? E pra fazer isso você tem que viver o cavalo, porque a vida dele tá nas suas mãos. Você não tem um ferreiro pra ligar, você não tem um veterinário pra ligar, você tá em cima do Andes, ou você tá no meio do deserto do México, você não tem celular. E a sua vida tá na mão dele também, de certa exato, forma. Né? Totalmente. Tipo, eles totalmente cavalos salvaram minha vida em simbiótico. Montana por olfato. Eles cheiraram um urso muito antes de eu ver eles. Entendeu? Era um trabalho de equipe muito grande. Conta a Mas história rapidinho. O assim, só urso pra- aconteceu Fala várias 3 vezes ou vezes foi do urso. pontual? em Montana foi o primeiro urso que eu conheci na minha vida. A gente o urso é que nem unicórnio, né, pro brasileiro. Não existe, né? Pô, tá, é um lugar fictício. Mas tem muito urso lá, né? Então, em Montana, na primeira jornada, a gente tava no norte de Montana, era um dia de manhã, fazia 10 dias que eu não tomava banho, num fedor terrível, muito de mau humor grande, e de repente os cavalos empacaram, começaram a ficar nervoso, agitado, não queria caminhar, e eu, o burro em cima, sem entender porque é só na roseta, né? Vamos, entendeu? E eles cada vez mais nervosos, quando de repente eles param, orelhinha pra frente, e sai um urso pardo, era uma floresta, sai assim na frente da gente, correndo, tudo em câmera lenta, pra mim foi tipo National Geographic, né? E eu ali, né, não passava nem Wi-Fi no momento, e os cavalos querendo correr, eu tentando controlar todo mundo, o urso passa e vai embora. Eles estavam me falando, né, o cavalo cheira o urso, né, pelo olfato, eles conseguem saber se tem algum animal ali, algum predador perigoso, e eles estavam tentando se comunicar comigo, e eu fui o pior líder da história, né, zero humildade, não escutei minha equipe, mas depois disso você vai aprendendo, né, você vai aprendendo e realmente é fascinante o sexto sentido deles, né, de estar na natureza, estar conectado, coisas que a gente já perdeu por morar em blocos de cimento, né, e estar totalmente desconectado da natureza. Então, sim, foi um trabalho em equipe gigante, eu estava ajudando eles, mas eles também estavam me ajudando. Como que define a rota que você vai traçar? Você desenha ela primeiro para saber o que você vai cruzar, né? Vai ter montanha, vai ter deserto, vai estar em guerra o país ou não, para tentar fazer contato. Isso era 10 anos atrás, a gente nem tinha um recurso como a gente tem Não, hoje, e tipo né? assim, você coloca no Maps. Não. Não existia Maps. Que se Mas- existisse, você não sabe onde é fazenda, onde é que você pode cruzar. Exato. Mas isso que é muito importante. E os cavaleiros long distantes que eu conversei falaram isso pra mim. Falaram, você vai desenhar uma rota que vai ser pra você preparar a sua mente. E preparar o que você vai cruzar. Mas vai mudar tudo. Porque eu chego no seu rancho. Você vai me falar o melhor caminho. Você nunca vai ver no mapa, no Google Maps, esquece. Você vai falar, Felipe, não vai por ali. Aqui eu tenho uma amiga minha, 30 quilômetros, que tem um rancho maravilhoso, tem pasto no caminho inteiro, tem água, vai pra lá. Pô, já mudou sua roda inteira. E você tem que escutar as pessoas locais. A melhor parte, a parte mais especial do que eu fiz, é que você viaja 30 quilômetros por dia em todas essas nações. E não é como viajar de moto, de bicicleta, de carro. Você está viajando com seres vivos. Você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de um lugar para eles dormirem. Então isso faz você entrar na casa das pessoas. Nunca ninguém me negou um pouso. Eu andei 27 mil quilômetros, nunca ninguém me negou um pouso. E eu tive a oportunidade de sentar na mesa com políticos, narcotraficantes, pessoas que não tinham nada. Teve uma família na Guatemala que sacrificou o único frango que eles tinham, que eles estavam guardando pro Natal para me dar de comer. Então, tipo, essa abertura que você tem de viver com as pessoas, de aprender com eles e falar, ó, não é por aqui, vai pra... Você escuta eles e vai. Então é muito mapa impresso e as pessoas locais te guiando. Você manteve contato com alguma dessas pessoas? Sim, muitos. O meu amigo Totti, que me ajudou na Argentina, vai vir pro meu casamento aqui agora. Ai, que legal. O Mário também, do Rio Grande do Sul. Converso muito com as famílias da América Central, Estados Unidos, pelas redes sociais, né? Antes era o Facebook, aí criaram o Instagram. Então hoje é muito legal você ver as crianças crescendo, é muito da hora. Você fala quantas línguas? Três línguas. Português, inglês e espanhol. Isso. E aí, pós a primeira, que foi tudo novidade, como é que surgiu aí as jornadas seguintes? Então, é uma coisa que eu nunca esperava, sabe? Quando eu terminei a minha primeira jornada, foi o pior momento da minha vida. Minha vida desabou, sabe? Os caras fizeram uma estátua minha em Barretos.
Eu entrei lá, tinha 40 mil pessoas, eu fui pra Fátima Bernardes no outro dia, minha vida mudou da noite pro dia. Só que eu era uma pessoa quebrada por dentro. Eu tinha acostumado com aquela vida primeiro, né? Você acostuma a viver aquilo de buscar quilômetros todo dia, coisas diferentes, você tá com a manada, você dorme com eles, você acorda Vou ter com comida hoje à noite, não vou. você vira uma coisa muito natural, uma coisa de sobrevivência, sabe? Que eu acho que é muito importante pro ser humano hoje em dia, né? A gente se distanciou muito da nossa natureza, né? Antes a gente buscava comida, água e fogo. E quando você começa a fazer isso de novo, tem algo muito maravilhoso dentro de você, sabe? Você não sabe o preço do dólar, você não sabe o que tá acontecendo com o barril de óleo. E aí, do nada, bum, de repente isso acabou. Eu fui pra casa, os cavalos foram pro pasto. Tem uma desconexão muito grande. E eu perdi o propósito da minha vida, né? Porque foi tão difícil, minha vida inteira sonhando com aquilo, 2 anos planejando, 2 anos e meio viajando. Aí você chega, e aí? Tipo, o que vem agora? Me perdi total, depressão, ansiedade. Eu sou um cowboy, eu não sei no mundo de vocês, de salto, mas a gente, desde muito cedo, eles nos ensinam a não mostrar os nossos sentimentos, porque isso é uma fragilidade. A gente é bruto, a gente é sistemático, então eu tinha vergonha de falar para as pessoas e eu guardei isso dentro de mim. E eu comecei a beber para tentar esconder isso, até que um dia eu peguei meu carro, quase morri, bati, quebrei os dentes e tal, tava muito mal. Aí um certo dia me convidam para fazer uma palestra no Hospital de Câncer de Barretos. Vocês conhecem? Não é. Hospital de Amor. É um hospital 100% SUS no Brasil. Hoje ele tem várias unidades pelo Brasil inteiro. E ele é um hospital que você podia estar na Suíça, podia estar no Canadá ou nos Estados Unidos. No nosso Brasil, que vocês conhecem a saúde pública, né? E não SUS, não cobra nada de ninguém. E eu fui lá fazer uma palestra para as crianças. E, velho, eu fui lá e... Você fala o quê? Sabe? Você conhece crianças que estão lutando pela sua vida, né? Com um sorriso no rosto. Você fala... Eu tô reclamando, eu tô... Quê? E ali voltou o propósito da minha vida. Eu fiquei sabendo que eles precisavam de 17 milhões de reais por mês para tocar o hospital. E eu falei, o que eu posso fazer? Não tenho 17 milhões na conta. Eu falei, vou fazer uma cavalgada, é o que eu sei fazer. Abri o Google Maps, vi que faltava 7.500 quilômetros para chegar em Ushuaia. Eu falei, pra lá que eu vou. Pra lá que eu vou. Saí de Barretos, fui para Ushuaia, graças a Deus arrecadamos muito dinheiro para o hospital e levamos a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Quando eu tava lá, uma coisa que me alarmou muito, eles falavam, a gente tem a melhor tecnologia, os melhores médicos, mas as crianças estão chegando muito tarde pra gente. Nos Estados Unidos, de 100 crianças que eles detectam câncer, eles salvam 95. No Brasil, de 100, agora melhorou, mas naquela época era 50%. Hoje já está em 60%, 70%. Por quê? Porque passa por 10 médicos. Porque a gente tem uma cultura de não é nada. Ainda mais não, criança, né? Ainda mais em roça, em fazenda. Então eu falei, pô, vou levar essa informação comigo, vou falar com as pessoas, eu faço entrevista de rádio, de televisão, eu vou de roça em roça. E é por isso que nasceu o sonho de fazer a segunda jornada. Pra arrecadar dinheiro pro Pra ajudar hospital. o hospital. E aí nessa jornada, vocês sabem melhor que o hospital, o cavalo é uma terapia, né? O cavalo cura. E aí nessa segunda jornada, pô, comecei de um jeito e terminei outra pessoa. Me encontrei nessa jornada de novo, através desse propósito e poder ajudar eles. Legal. Irado. E aí ficou faltando lá em cima pra você fechar as Américas. Aí quando eu cheguei ao Ushuaia, eu falei, putz, agora só falta o extremo norte, né? Mas tem que fazer. Aí eu fiz a última jornada do Alasca até o Canadá, conheci a minha noiva, Clara, nessa segunda jornada aqui na Patagônia, a 100 quilômetros mais ou menos ao sul, numa cidade que chama El Bolson. Fiquei na casa dos pais dela, e eu olhei pra ela e falei, putz, vim aqui pra conhecer essa mulher. Apaixonei, e ela fez a última viagem comigo. A gente tinha um carro de apoio, a gente carregava feno, ração pros cavalos, e ela fez do Alasca até Calgary, no Canadá, comigo. Ah, legal. Lá já é muito mais vazio, né? Sim, pra é muito conseguir... louco. Tipo, a Patagônia é muito precária, tem extensões grandes de nada, mas tem fazenda ainda. Lá não tem nada, e eu não entendia. Eu olhava o mapa e falava, velho, só tem uma estrada. Só que você chega lá e é que nem caminhar em cima de uma cama de água. Chama muskeg. É água pra todo lado. Se os cavalos pisam a 2 metros da estrada, eles entram dentro. Sabe? É um pântano gigantesco, por isso que não tem nada. Então a gente carregava feno, ração, levava tudo pra eles, porque era tipo 1.000 quilômetros de uma cidade até a outra,
para poder oferecer o mínimo de conforto para os animais. E aí, acho que você dormiu na casa de várias pessoas, mas dormiu também, imagino que é barraca, relento. Sim, bastante. Carregava a barraca dentro do cargueiro, se tinha uma casa, sempre. Batia na porta, o pessoal te acolhia, se não tinha nada, você armava a barraca, amarrava os cavalos e dormia ali com eles. E agora? Agora, cara, graças a Deus, eu sou abençoado, eu tenho a oportunidade de... o meu trabalho hoje, que eu nunca imaginei na minha vida, eu faço palestra. Eu sou um palestrante internacional, já fiz mais de 500 palestras em 12 países para grandes empresas, né? Porque tudo que eles vivem do lado empresarial, eu vivi, mas de uma maneira muito descontraída, muito louca. Então eu falo sobre planejamento estratégico. Descontraída é ótimo, descontraída não sei se é a palavra. É como um filme, né? Tipo, a maioria dessas palestras são muito secas, né? Agora eu falo de urso, de tiro, de narcotraficante, e eu passo tudo que eles vivem, que eles precisam, né? Para motivar equipes. Então, tenho muita sorte de fazer isso, e as cavalgadas que eu tô fazendo agora, de poder levar as pessoas aí, grupos de pessoas pelo mundo afora, para viver o que eu vivi, e não é só um turismo, eu tento mexer um pouco com eles, tirar eles da zona de conforto, e chacoalhar as pessoas, porque hoje eu conheço muitas pessoas que vivem em modo avião, né? E eu acho que a única verdade que a gente sabe é que isso vai acabar. E as pessoas não entendem isso, né? A gente com as coisas, né? A gente se perde. E então eu tento mostrar para as pessoas que, pô, tá feliz? Top. Não tá? Vamos mudar? Porque não adianta você pôr uma máscara e viver isso aqui. Tem pessoas que acreditam... Tem uma comunidade no México que falou para mim uma coisa muito linda, que todo mundo tem uma obra de arte dentro da gente. Essa é a nossa jornada, nosso propósito. Se você não criar essa obra de arte, velho, ela vai morrer com você. Então você não pode fazer isso, não é só por você, pelo mundo, pelo universo. Você tá aqui por uma razão. A chance de você estar aqui agora é o tamanho do universo, sabe? A chance de você estar aqui, a oportunidade de se acordar de manhã. Então, pô, para de usar máscara e viver essa vida de, sabe, que não tem coisas reais. Então eu tento chacoalhar as pessoas, mostrar um pouco da natureza para eles. Eu acho que autoconhecimento é muito importante. Eu acho que quando você desliga o WhatsApp, quando você vem para um lugar desse, você tem tempo para conectar, para pensar, para ter uma conversa com você mesmo, para sofrer um pouco. Porque quando a gente sofre, a gente aprende as lições mais importantes das nossas vidas. Então, eu me sinto abençoado de poder... Pô, a gente tá aqui com 20 pessoas dos Estados Unidos. Tem um cara aqui que foi o número 1 draft pick da NFL em 1979, o Tom. E aí tem médicos, tem pessoas que trabalham com agro, tem pessoas que escrevem. E tá todo mundo junto aqui nessa viagem, que eu tenho certeza que talvez não mude eles completamente, mas eles nunca mais vão esquecer e vão levar um pedacinho de tudo isso com eles pro resto da vida. Eu ia te perguntar qual é o público alvo das cavalgadas. Você falou galera muito diversa. Ser humano, público alvo que é todos. Tem menina ali que tá estudando medicina, de 19 anos, tem pessoas de 60. Isso que é muito legal. É que pra mim a resposta é óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. O que une essas pessoas? O cavalo. O cavalo é um idioma universal, né? O cavalo tudo que a gente tem hoje, que a gente vive, todas as tecnologias, tudo veio do cavalo e dos mares, né? A gente só descobriu novas terras graças ao cavalo. O cavalo foi pra guerra pra gente, o cavalo arou nossa terra. Todo país que eu cruzei, na capital, tinha uma pessoa em cima de um cavalo, né? Dom Pedro estava em cima do cavalo. Então, e você vê que o amor, todos os lugares que eu cheguei, o gaúcho, ele usa bombacha e usa chapéu diferente e monta no cavalo crioulo e o laço deles é diferente, mas o propósito é o mesmo, né? Cuidar da terra. Acho que a gente tem um propósito muito grande de ser guardiões da terra, de amar os animais. Muitas pessoas estão pondo comida na mesa das pessoas. E então você chega em qualquer lugar, todos os lugares que eu chegava, não era porque eles não queriam ajudar o Felipe, eles queriam ajudar os cavalos primeiro. Eles queriam ajudar o French, o Bruce e o Dude, porque eles amavam cavalos. E aí nesse meio tempo deles conhecer os cavalos, eles conheciam o Felipe e aí eles queriam ajudar o Felipe. Então isso é muito lindo, o cavalo quebra fronteiras e eu vi isso diariamente na minha viagem. Uma pergunta que a resposta ela é complexa, mas o que é o cavalo na sua vida? O cavalo na minha vida é tudo. Hoje, tudo que eu tenho e que eu ganho vem do cavalo.
Se eu não tivesse feito essa viagem, eu não teria escrito meus livros, feito documentário, não teria minha palestra, não existiria. O cavalo é minha terapia. O cavalo, acho que foi meu maior professor. O cavalo me ensinou a ser um ser humano melhor, a ter mais empatia, a aprender o que é trabalhar. O cavalo é tudo, Foi minha primeira paixão e se eu tiver sorte, eu vou morrer em cima de um cavalo, porque eu me sinto completo em cima deles. Sem palavras para resposta. Tal qual nós três. Sim. A gente fala muito que o que nos une até como empresa é o cavalo, claro. Né? Foi o que nos trouxe para se juntar. Tem uma frase do nosso manifesto que é por o cavalo de uma vida ou por tantas vidas ligadas ao cavalo. Por um momento ele quase esqueceu o manifesto da empresa. Por tantas vidas de um cavalo? Não. É pelo cavalo de uma vida ou por tantas vidas ligadas ao cavalo. Pô, maravilhoso. Top. É isso, acho que os cavalos nos unem, né? Com certeza, cara. Dá a possibilidade da gente conhecer alguém como você, da gente... E eu vocês. E lugares como... que vocês estão aqui por causa do cavalo, né? Exatamente. É maravilhoso. Você trouxe muitas coisas legais já, mas eu acho que se todas essas jornadas te ensinaram uma coisa e um aprendizado que você deixa pro pessoal, o que seria? É que todo mundo tem medo, todo mundo tem problema, todo mundo tem limitação. Mas quando você tem o foco de arrear seu cavalo e a disciplina, né, a motivação passa. O que vira chave é a disciplina. De cavalgar 30 km todo dia, você consegue cruzar continentes. Nunca vai ser um passo gigantesco, não vai ser da noite pro dia. Vão ser milhares de pequenos passos. Mas começa com um passo. E eu conheço muitas pessoas que têm medo de dar esse primeiro passo, né? E o John Wayne, só pra finalizar, o John Wayne tem uma frase muito linda que ele fala: a coragem é você estar morrendo de medo, mas arriar o seu cavalo da mesma maneira. E as pessoas, às vezes a gente vê pessoas que fazem coisas grandes e fala: pô, esse cara é muito corajoso, né? Mas esse cara tava cagando as carnes que nem todo mundo. Só que ele conseguiu pôr o medo de lado e fazer igual. O medo todo mundo sente. O primeiro dia que eu saí de Calgary, eu não tava sentindo medo, eu tava em pânico. Eu não sabia onde eu dormir, sabe? Eu não sabia como é que eu ia chegar nos Estados Unidos, cruzar o México. Mas dessa mesma maneira eu consegui fazer. Eu fui indo, no fim deu tudo certo. Então é isso. Quantas horas são 30 quilômetros em média? 8 a 10 horas por dia. Andava... eu gostava de andar assim 2 horas de manhã, para 15 minutos, anda mais 2, para meia hora, 1 hora, tira tudo dos cavalos, deixa eles descansarem, e aí termina a parte da tarde. Mas ao total dava umas 8 a 10 horas. Sabe, nem se compara com o enduro. Não, eu falei, 30 quilômetros em 2 horas. Então, vocês estão no galope, né? Mas o preparo físico pra isso, né? Sim, imagina a dor muscular, deve ser um... Cara, você acaba se adaptando, né? O ser humano é maravilhoso, né? Mas eu tentei perder muito peso antes e trabalhar no meu core, fortalecer o core, caminhava muito com os cavalos, eu tinha que ser o mais leve possível, eu fui conhecer uma mulher, uma long rider, que a gente fala, americana, muito intensa, e o dia que eu cheguei lá, ela falou: se você tivesse uma barriguinha, eu não iria conversar com você. Tipo, a mulher, ela era professora de dança antes, sabe? Aquele povo bem... Mas é verdade, pô, você vai pedir pro seu cavalo andar 30 km com você, velho, você tem que ter o mais leve possível, né? Então, com certeza, tem todo um preparo físico antes, mas o mais difícil é aqui, ó. O físico se ajeita, mas o mental é o que separa os homens das crianças, e as mulheres das meninas, né? O mental é mais difícil, você quer desistir o dia inteiro, né? É 1000 problemas. E acho que a maioria das pessoas, não, sei lá, às vezes não aguentaria tanta tensão o tempo inteiro, né? O mental é o mais difícil, você tem que trabalhar muito o seu mental. Você não consegue programar, né? Você tem que ir trabalhando durante a jornada. Não, eu acho que é incomparável, mas uma coisa que mudou o meu mental no enduro foi não ficar calculando quanto falta. Tipo, com certeza. Pensando no quanto falta. Exato. É meio que enjoy the ride. Enjoy the ride e metas pequenas, sabe? Eu não sei, você chama de checkpoint, eu não sei o que é. Pô, chega no próximo checkpoint, agora eu vou focar em chegar no próximo checkpoint. Chegou, tá bem o cavalo? Pá, vamos pro próximo. O meu era, vou chegar nos Estados Unidos. Era 2 meses, 1 mês ali e meio. Pô, cheguei, me deu uma força gigante. Agora, pô, vamos chegar ali no Novo México. Entendeu? Não é pensar na jornada inteira, né? E exatamente, é focar em aproveitar a jornada, não é o final. Como eu aprendi naquela primeira, eu cheguei no final, e aí? Sim. Não aconteceu nada diferente, era a mesma merda do que eu comecei. Não cresci um outro olho, não era mais forte, não era mais inteligente. Então, o segredo tá na jornada, né? De se acordar de manhã feliz, fazer o que você ama, aproveitar aquilo, porque no final não vai ter nada diferente. Você vai chegar lá e você vai falar: e agora? O que eu vou fazer? Cara, e você tinha um sonho grande, você realizou, e ainda assim, depois que a gente dá o check, né?
Vem um vazio gigante. E hoje eu não sabia disso, mas eu já assisti o documentário do Michael Phelps, eu gosto de ler muito livro, e muitos atletas profissionais também têm isso, ganham uma medalha de ouro, e aí? Trabalhou a vida inteira pra isso. Vocês também dentro do esporte, de hipismo, deve ser igual. Eu tenho, que eu nem sei se a gente coloca isso, mas tem um documentário, eu trabalhei com um documentário antes, chama The Harder They Fall, você já viu? Não. The Harder They Fall é de uma produtora francesa que fala sobre o alto índice de suicídio Uau. dos atletas de atletismo de alto rendimento. Uau. Porque é isso, os caras entram num estádio com 40 mil pessoas, eles batem uma palma, o estádio inteiro aplaude junto. Uau. E aí, de repente, se aposenta. E aí? Só que ele não aposenta com 70. Não. Esse cara aposenta com 35 anos. Exato. E aí? O que agora? você faz o resto da sua vida? E agora? Isso que é um cara, assim, é muito forte, porque é isso, os caras suicidam. Enlouquece. O COB tem até um trabalho de curso técnico para reposicionar atletas de alto rendimento no mercado, né? Porque Claro. é isso, você bate a sua Diferente meta. do futebol, né? Que você Claro. faz uma fortuna pra uma vida, Claro. os que estão no primeiro escalão, Sim, né? Porque os outros nem... a gente adora falar de futebol, Claro. Só os... Brasileirão. Os top, né? E o resto? é Champions League, e quem joga no Piraporinha do Oeste, Exato. na terceira, quarta divisão, que ganha ali R$ 2.500 por mês, Exato. também vai aposentar com 35 anos. Exatamente. E aí? Igual os outros, e você faz o quê quando ele acaba? Com certeza. Então é muito louco. Mas, Felipe, que aula? Não, eu tenho mais Quer uma mais? Vai, curiosidade. desculpa, pessoal, desculpa. É parte de patrocinador, veiculação do documentário. Como é que Sim. foi tudo isso? Como é que você trabalhou isso em paralelo? Então, eu vi muito cedo que a única maneira que eu iria conseguir fazer isso é que se eu vendesse algo de documentário ou seriado, porque eu estudei jornalismo, então era o que eu conseguia fazer, né? Então eu falei, pô, esse é meu X. Eu tenho que vender algo, alguém vai me pagar para trabalhar para eles. Então, nesses 2 anos eu consegui uma produtora dos Estados Unidos, de Nashville, que falou, pô, a gente vai te dar as câmeras e aí a gente vai te pagar todo mês para poder filmar um documentário pra gente. E aí foi isso que pagou a viagem. Eu tinha outros patrocinadores também, mas eles foram os grandes, que todo mês pingava o dinheiro ali. Daí tinha o cavalo, foi patrocinado, outras coisas, mas o dinheiro mesmo veio dessa produtora. E aí quando eu terminei, em 2020, a gente ficou 2 anos com um diretor, o Sean Cisterna, do Canadá, para montar o documentário e poder lançar ele. Ele foi lançado na Amazon Prime, no Canadá, nos Estados Unidos. A gente viajou o mundo, ganhamos 21 prêmios internacional, foi muito bem aceito o documentário. E hoje ele está no Brasil, na Brasil Paralelo. Você consegue assistir ele e ficou legal. Eu filmei tudo, né? Isso que é muito louco. A gente tem que ter vocês no começo, porque o pessoal, a gente tá numa cultura hoje que todos os programas de viagem, tem 1000 pessoas em volta, só que eles fingem que você tá sozinho, né? Só que eu tava sozinho, era eu, 2 palominos e um alazão. E a gente não escreveu isso no começo, sabe? Nos festivais as pessoas, depois eles perguntam, né? A primeira pergunta era sempre, quantas pessoas estavam com você? Eu falava, era eu e Deus. Então a gente tinha que ter posto isso no começo, mas ficou muito legal. Assista aí que vocês vão gostar. Mas aí, vou fazer uma pergunta, você fazia o que você Era tudo, ia filmando... Você põe um tripé na frente, voltava pra trás, passava na frente da câmera, você treinava as pessoas, você tá me recebendo, falava, ó, segura a câmera, conta até 10, aí você olhava, parecia que o cara tava dentro de um barco, né? Tipo, e aí teve pessoas que vieram filmar também em locais estratégicos, mas 90% foi eu que filmei. Então os 30 mil quilômetros vai e volta, né? Porque você vai, volta na frente, volta, Exato. vai pra frente de novo. 57 mil quilômetros. O urso eu imagino que não esteja filmado. O urso, a gente filmou um urso, porque a Clara tava comigo no final da jornada. A última jornada do Alasca até o Canadá, eu cruzava 3 ursos por dia. Mas quando você vê um urso, o instinto do seu cavalo é correr. Só que você não pode correr do urso. Porque o instinto do urso, se alguém corre dele, é correr atrás. Mesmo se ele não for te pegar, vira uma chave na cabeça dele de predador, que eu vou correr atrás, se alguém de mim, eu vou correr atrás. Então eu tinha que segurar os cavalos, eu nunca conseguia filmar. Aí um dia a gente estava no norte do Canadá e tinham vários cavalos selvagens na região. E a Clara falou, tem uma manada de cavalos selvagens ali na frente. Eu falei, tira a câmera, vamos filmar. Aí eu olhando assim, de repente começa a ser um negócio preto da floresta. Eu falei, um potrinho. Não. Eu falei, não é um potrinho, era um urso pardo. Aí esse urso deu a volta na gente, seguiu a gente. E a Clara filmou tudo, ficou da hora. Nossa, mas foi sorte. Clara, corajosa Clara, também. corajosa. Clara é fodástica, você tá louco. Porque a gente que tá vivendo essa experiência é isso, né? Pra gente que tá em 3, já é um processo pensar no filmar. Isso, Vai, não, não, pera, tem o rio, vai lá na frente. Exato. Alguém para aí, agora vem você, passa do rio. Não, pera. É muito difícil.
Né? Porque você não conseguia descer e olhar, era meio... Não, você tá no meio que do Deus nada. quis. Você não sabe o que vai ter pra sua frente. Não, tudo bem, mas você viu essa cena, você vai gravar. Você vai gravar. Você descia pra olhar o material ou você montava e rezava pra ter dado certo? Não, descia e olhava nada. Nem a olhava. gente vê. Olha que loucura. Naquela época não tinha internet boa, não existia Starlink. O Elon Musk era um jovem. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que filmar tudo. A câmera tinha um A e um B, os cartões. Então eu tinha 30 cartões. Chegava filmou em 20, eu pegava os Bs, eu tinha que achar um FedEx, às vezes eu tinha que ir de ônibus pra capital do país, mandar para os Estados Unidos por FedEx. Aí em 2 dias chegava lá, o cara falava, ó, bum, chegou, tá aqui, pode filmar com o outro. Aí filmava com os As, aí eles mandavam pra mim lá pra frente. Eu não olhava nada. Eu filmava, punha no cartãozinho, seja o que Deus quiser. Nossa, e essa logística, realmente, hoje em dia, seria muito provavelmente mais ia ter fácil. Wi-Fi, você ia mandar Nossa, pro Drive. muito mais fácil. É outro mundo. Eu poderia compartilhar no Instagram, imagina, não tinha... Mas você acha que a experiência teria sido a mesma se você tivesse Não, esse nível de tecnologia? nunca. Nunca, porque hoje você se preocupa muito mais em filmar do que viver o momento, né? E eu vivi o momento, porque eu não tinha eu tinha a pressão de filmar na câmera, mas não tinha que alimentar o monstro que é as redes sociais, né? Então, eu acho que foi diferente. Hoje seria outra viagem. Seria legal, acho que eu ganharia muito mais seguidores, seria outra visibilidade, mas eu acho que eu não teria aproveitado tanto, porque eu estaria mais preocupado em compartilhar, filmar, a internet não tá tão boa, tem que achar um lugar pra subir o Reels e seria outra pressão que eu não tinha naquele momento. Eu baixei o Brasil Paralelo só pra ver o documentário, adorei. Obrigado demais, muito obrigado. Mas conta pro pessoal onde que pode assistir, o que você tem de produto aí pra consumirem, te conhecerem um pouco mais. Sim, obrigado demais, fico muito feliz, foi muito difícil fazer o doc, então quando alguém assiste, pai, eu fico felizaço. O doc tá no Brasil Paralelo, sei lá, R$7, R$9 você assina lá pra poder assistir. É 1h36 que conta os 8 anos, a jornada inteira. E aí tem os livros também, o primeiro chama Cavaleiro das Américas, você consegue comprar nas livrarias ou na Amazon, né, que chega na sua casa. O segundo chama Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo, que foi a jornada pro Ushuaia aqui na Patagônia. E o último é Cavaleiro das Américas, a última cavalgada, que é do Alasca até o Canadá. É a última mesmo? É isso que eu ia falar. É a última, nossa, tá louco, filho. Você não vai fazer Europa, não vai cruzar a Ásia? Resolver ser o Cavaleiro do Mundo. Se eu fosse fazer, eu ia fazer Marrocos, África do Sul. Mas... Dá mais uns anos por aí. Não, aguenta aí. Não, sabe o que é? Eu valorizo muito minha vida, sabe? Eu não tenho filho ainda. Eu quero estar lá pros meus filhos. Uma nova fase. Uma nova fase. E você fazer isso, sabe? Você tá na solidão muito tempo com animais, cara. Chega um momento que você não tá mais lá, sabe? Eu conversei com muitas pessoas, exploradores, que você via nos olhos da pessoa que ela não tava lá mais 100%. Porque é muita loucura, sabe? É muito sofrimento e eu quero estar lá pelos meus filhos, eu quero amar minha mulher, eu quero... Já deu, já. Não sou gato, eu não tenho 7 vidas, sei lá, 9 vidas, já deu, já fiz o que eu tinha que fazer, foi uma década, sabe? Já também não quero mais fazer isso, já quero fazer outras coisas, sabe? Já deu, já. Legal. Deu saudade? Vai dar saudade, assim, essa época que passou? Não, saudade não, porque eu vivi bem vivido. Acho que saudade dá de coisas que você não sei lá, talvez você não fez como deveria ter feito. Dá muitas memórias, muitos momentos que eu tô, sei lá, no meio do nada, dirigindo, sei lá, que eu dou risada, sabe, pensando em alguma coisa que aconteceu, ou penso em uma coisa, tipo, o meu HD interno, tipo, eu vivi 100 anos, tem pessoas que vai viver 100 anos que não viveu o que eu vivi. E se você pudesse fazer um download do meu HD, é loucura, sabe? Eu extremamente pleno, feliz, minha alma é maravilhosa. Mas não sinto saudade, não, é muito sofrimento, você tá louco. Eu quero geladeira, eu quero abrir a torneira e ter água, eu quero dormir numa cama. Não, já deu, já. Muito bom, Felipe, obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Obrigada, Felipe. Obrigado. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz e João Marcon, roteiro, apresentação e edição por Isabela Campedelli.